Se nós falamos que temos comunhão, mas nós não oramos juntos, nós também não temos comunhão. Percebem aqui que a comunhão da igreja é diferente da comunhão de um time de futebol, de um clube, de uma empresa. A comunhão da igreja, ela é calcada em Cristo, na sua palavra, no seu Santo Espírito. A nossa comunhão envolve o partir do pão, as necessidades um dos outros. E a nossa comunhão, ela envolve atos espirituais, a oração. Eu tenho comunhão com você. Isso significa que eu tenho compromisso de orar pela tua vida. E aqui nós podemos fazer uma provocação. Você sabe o que você deve orar pela pessoa que está próxima a você? Você sabe os motivos pelos quais você deve orar hoje, essa semana, pela pessoa que está próxima a você nesse momento? Se você não sabe, que tal agora você perguntar: eu posso orar pelo que na tua vida essa semana? Podemos fazer esse exercício? Pergunte ao pessoal ao seu lado, à frente, atrás, pelo que eu tenho que orar pela tua vida. Irmãos, não tem como falar em comunhão se nós não sabemos os motivos espirituais pelos quais devemos orar. Curiosamente, existem famílias em que cônjuges, pais, filhos, irmãos não sabem pelo que orar um pelo outro. Alguns cônjuges têm a sua vida de oração, casais têm a sua vida de oração, filhos, mas eles não têm ali a sua vida de orar em comum por algo específico. Precisamos, meus irmãos, para falar que temos comunhão, nós precisamos sim termos vínculos espirituais com a oração. Uma igreja onde as pessoas simplesmente entram e vão embora, e as pessoas não interagem uma com as outras, dizendo: muito prazer, eu sou Fernando, eu posso orar pela tua vida. Você entrou em um local onde a comunhão está fragilizada. Nós precisamos, meus irmãos, incluir na nossa conversa com os nossos irmãos, com os nossos amigos e familiares, perguntas do tipo: pelo que eu posso orar pela tua vida hoje? Há algo pelo qual eu possa interceder por você? Há algo pelo qual eu possa me alegrar com você em oração? Quando nós observamos o comportamento da igreja, nós estamos vendo aqui uma perseverança. Por que perseverar? Porque, meus irmãos, nós temos a tendência de relaxar. Nós temos a tendência de nos amoldar à facilidade. É igual quem faz academia. Você fala: hoje eu não vou para a academia porque está frio. No outro dia você fala: eu também não vou porque está sol. No outro dia eu não vou porque eu não estou tão alegre. E você não obtém os resultados que você gostaria. A perseverança é algo que tem que acontecer na nossa vida para manter a comunhão, para manter uma vida de estudo, e inclusive, que é o terceiro ponto, para partir o pão. 3.000 pessoas estavam ali, a necessidade aumentou, ao ponto de pessoas venderem suas propriedades e entregarem para os apóstolos, para que pudesse ser o quê? Comprado alimento, para que aquelas pessoas que estavam ali pudessem ser alimentadas. A igreja estava cuidando um dos outros. Eles estavam partilhando não apenas a palavra, mas a igreja de Jesus é provocada a partilhar também da necessidade do pão. Muitas vezes nós queremos simplesmente nos limitar à oração,
E Tiago, quando ele vai escrever a sua epístola, ele vai dizer o seguinte: a fé sem obras é morta. Alguém chega para você e fala: estou com fome, vai em paz em nome de Jesus, e você tem condições de dar comida e não dá comida para a pessoa, você está em falta, você está pecando contra o seu irmão. A nossa comunhão, a nossa relação, ela precisa desse mover. Eu preciso abençoar a sua vida e você precisa abençoar a minha vida. A igreja de Cristo é um local que nós não conseguimos viver a nossa relação sozinho. O cristianismo não é uma carreira solo. Às vezes nós queremos uma religião de uma carreira solo. O cristianismo não é. Mesmo porque a igreja é a unidade dos crentes em Jesus. A igreja não é você sozinho ou você sozinha. Existem pessoas que falam: eu sozinho sou a igreja. Você sozinho não é a igreja. Você é parte da igreja, mas você não é a igreja. Para entender isso, se você encontrar na rua um braço, você não vai dizer: eu encontrei um corpo, eu encontrei um braço. Aquele braço sinaliza que pertence a um corpo, de uma pessoa, mas ele não é o corpo. Assim eu e você, sozinhos, não somos a igreja, mas juntos somos a igreja, porque nós somos o corpo de Cristo. A igreja do Senhor precisa perseverar no partir do pão e na sua vida de oração, questões espirituais. O verso 43 vai dizer que eles estavam cheios de temor. A igreja do Senhor Jesus precisa ter o temor. Se é algo que precisa ser restaurado no coração de muitos crentes, é o temor. Nós precisamos trazer ao nosso coração o temor a Deus. Temos temor de homens, temos temor de doença, temos temor da falta de dinheiro, de bandido, mas muitos não têm o temor a Deus. E por não ter o temor a Deus, a sua vida, o seu comportamento é um comportamento infrutífero. Mais adiante no livro de Atos dos Apóstolos, vamos encontrar um personagem chamado Simão. Ele era um feiticeiro. Ele demonstrou ser uma pessoa que se converteu, mas ele não tinha o temor a Deus. Ele achava que poderia comprar o poder do Espírito Santo. Existem pessoas dentro da igreja que não têm o temor a Deus. E aí, quando nós pensamos uns aos outros, é impossível termos comunhão se você não tem temor a Deus. Se você não teme a Deus, você teme a outro ser, a outro tipo de Senhor, porque todos têm temor na sua vida. Você quer saber um temor que hoje a sociedade tem? De descobrir a sua vida na rede social. Está aí um temor. Eu não quero que ninguém acesse a minha vida na rede social. Pessoas sem esse temor, ou melhor, sem o temor a Deus, mas que têm esse tipo de temor, são escravas. Quando nós tememos a Deus, nós entendemos o nosso papel no corpo de Cristo, nós entendemos a nossa relação, e nós podemos, como os nossos irmãos ali no início da igreja, há quase 2000 anos atrás,
vemos maravilhas, sinais que Deus opera no nosso meio, como a conversão, como vidas que abandonam o domínio de algum pecado na sua vida. O nosso Deus não mudou, a igreja continuava unida, eles tinham tudo em comum. Hoje as igrejas, em vários cenários, as pessoas têm disputa. A disputa de qual vai ser a melhor equipe de louvor, a disputa quem é o melhor pastor, a disputa qual é o melhor departamento, a disputa qual é o melhor evento da igreja. Irmãos, esse é o espírito do inimigo dentro da igreja, que nos faz querer disputar quando nós deveríamos nos unir. Nós deveríamos nos unir em oração, nós deveríamos nos unir para abençoar aquele que é necessitado, nós devemos nos unir para perseverar e estudar a palavra e entender o que Deus está dizendo para nós. Nós devemos perseverar pela comunhão. A comunhão é algo muito atacado dentro da igreja, porque o diabo sabe que quando nós não estamos unidos com Cristo, nós não temos como estar unidos uns com os outros. A falta de comunhão na igreja revela a nossa falta de comunhão com Deus.